Helder Ferreira de Moura está aqui com a gente ao vivo e vai falar um pouco sobre esse livro e trazer alguns detalhes peculiares da vida de Dom Zacarias Rolim de Moura. Helder, bom dia, seja bem-vindo ao programa Diário News. Bom dia, Conrado, bom dia a seus telespectadores. É um prazer muito grande vir falar aqui desse trabalho. Queria logo parabenizar o trabalho de vocês, mandar um alô também para o pessoal da Ribaçã, que é outro trabalho que eu admiro muito. Então, falar dessa obra, falar de Dom Zacarias, tem muita coisa que já é de domínio público, mas, apesar das pesquisas não serem assim, como a gente gostaria que fosse, mas a gente consegue trazer muita coisa e, principalmente, passar a limpo muita história que tinha contado de Dom Zacarias que não era verdade. Esse trabalho, ele tem uma finalidade muito grande. Eu acho que o que eu tento aqui é resgatar a história dele e fazer justiça. Tem muita coisa dele que não era bem contado, nós estamos fazendo. Sem querer santificar o homem, né? Eu não quero santificar Dom Zacarias. Não é necessário. É ser justo. Para quem não conhece ainda, que eu acho meio difícil, quem é Helder Moura? Olha, eu moro em Fortaleza há muito tempo, minha formação é na área de saúde, eu sou dentista. Fui criado aqui em Cajazeiras. Eu sou sobrinho do biografado, talvez eu tenha levado alguma vantagem. Mas tem muita gente aqui, os intelectuais de Cajazeiras, que até já podiam ter feito um trabalho nesse sentido. Porque a obra de Dom Zacarias é muito extensa. Quando você fala na obra de Dom Zacarias, sem querer, você passa na história de Cajazeira quase toda. É uma coisa impressionante. Então, acredito até que esse trabalho que eu fiz, ele venha estimular outras pessoas para que complete até esse trabalho com outras obras. Então, a minha formação é essa, mas eu faço parte da ACAL, da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, por conta de outros trabalhos que eu já vinha fazendo, principalmente na área de pesquisa e de história da cidade. Muito bem. Então, vou trazer um detalhe para você aqui, Helder. Na minha infância, minha avó, ela sempre foi muito católica, apostólica, fervorosa, e ela chama padrinho de crisma, que chama, né? Se não me falha a memória. E Dom Zacarias era meu padrinho de crisma, né? Então, eu lembro muito bem quando ele ia almoçar quase todos os domingos, era meio ritualístico, né? Todos os domingos ele saía do Palácio Episcopal na sua Kombi e ia almoçar na casa de Terezinha Moura, que fica aqui na Padre Rolim. Então, boa parte da minha infância, da minha avó, foi ali na casa de Terezinha Moura. Então, a gente tinha uma certa aproximação. Minha avó também trabalhava na época na diocese, com o Zacarias, então a gente tinha uma aproximação. Eu tenho uma lembrança muito forte do Zacarias, né? Meu sério, firme, forte. Tem um anelzão, acho que era um anel verde que ele tinha, então ele era uma figura bem emblemática. Mas qual a genealogia de Dom Zacarias? Dom Zacarias, ele é filho de Dr. Bonifácio Moura. Dr. Bonifácio Moura era do Rio Grande do Norte, de Luiz Gomes, e ele veio, depois de toda a formação dele, ele era advogado, formado no Recife em 1891, e veio a casar com Dona Ana Júlia Rolim de Moura, filha do comandante Vital, que foi uma figura de muita influência em Cajazeira, desde o início, quando Cajazeira ainda era distrito de Sousa, e o comandante Vital foi quem fez esse trabalho todo. Então, Cajazeira deve muito ao comandante Vital. Então, Dom Zacarias é neto dele, né? Filho do Dr. Bonifácio, da Dona Nanzinha, e a formação dele começou em casa, ele despertou para a vida sacerdotal, para a vida religiosa também em casa. O primeiro professor dele foi o pai dele. Depois ele veio, estudou no Colégio Diocesano. O Colégio Diocesano fechou por um período, aliás, fechou várias vezes o Diocesano. Isso tem um capítulo que fala muito do Diocesano. Houve uma tentativa, um projeto do Diocesano de ser equiparado ao Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Isso seria o auge, né? Mas ele também teve muitos problemas. Depois de Dom Zacarias, o garoto Zacarias foi para o Instituto São Luís, do professor Manuel Vieira. E aí ele vai para o
seminário arquidiocesano da Paraíba, que funcionava no convento de São Francisco. Lá ele ficou 9 anos, se destacou muito, era um excelente aluno, e daí ele foi para o Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo, onde ele concluiu o seu estudo e foi ordenado na igreja de Santa Efigênia, porque a Catedral da Sé estava em reforma. Então, essa foi a formação dele, religiosa. Bom, ele foi convidado logo a seguir para ir a Roma, estudar certamente direito canônico, doutorado em filosofia, doutorado em teologia, como foi o nosso amigo Padre Gervásio, né? Padre Gervásio fez tudo isso. Mas ele não quis, ele preferia voltar para o sertão. Olha, Dom Zacarias foi o maior sertanejo que eu conheci na minha vida, ele só falava em sertão. E aqui ficou, exerceu aqui em Cajazeiras por pouco tempo, depois ele foi a Sousa, ficou pouco tempo como padre, e na paróquia de Nossa Senhora da Guia, em Patos, foi onde ele teve realmente a plenitude do trabalho dele como padre. E com a saída do Dom Fernando, que foi ser bispo em Penedo, ele passa a ser pároco pontifício. Isso aí gera um grande indicativo de que ele seria bispo. Quem ocupava esse cargo já tinha um meio caminho andado, e ele ocupou. E aí, em 1953, o Papa Pio XII o nomeou como bispo de Cajazeiras. Ele seria o 5º bispo de Cajazeiras em 1953 e ficou por 37 anos aqui. Existe uma correlação, que isso foi eu que fiz, se eu tiver errado, me perdoem, mas eu acho que ele tinha um caminho parecido com o do Padre Rolim, nesse aspecto. Ele é sobrinho em 3º grau do Padre Rolim. E por que eu vejo essa semelhança? Porque o Padre Rolim também, quando terminou os estudos dele lá em Olinda, ele também foi convidado para estudar fora. Ele foi convidado para trabalhar no governo de Pernambuco, editar gramática em latim, gramática em grego, essas coisas todas. E ele também não quis. Ele quis voltar para Cajazeiras, fundar uma escolinha, e aí o resto da história é longa, mas foi assim. Então eu vejo essa semelhança entre eles. Uhum. Dom Zacarias, foi o bispo que teve maior tempo na diocese aqui de Cajazeiras? Foi, sim, foi. Se levar em conta a igreja da Paraíba toda, ele só não ficou mais tempo do que o Dom Adalto, que era o arcebispo, foi bispo, né? E depois, com a criação da arquidiocese, ele foi arcebispo, e foi justamente no arcebispado dele que houve a criação da diocese de Cajazeiras, em 1914, através do Papa Pio X. Então, o Dom Zacarias só perde para o Dom Adalto, em termos de tempo, né? Uhum. Como bispo. O Helder, Dom Zacarias, ele tinha uma fama de ser muito forte, muito decidido, de um temperamento muito forte que às vezes não agradava muitas pessoas. Segundo o que a gente escutava aí pelas ruas de algumas pessoas, que ele tinha um jeitão meio que autoritário, meio mandão, meio de ordenar. Na verdade, esse temperamento era peculiar de Dom Zacarias. Na intimidade, ele também era assim com os amigos mais íntimos, com os familiares, ou esse jeito dele mais firme que ele tinha era mais externo para as questões da própria administração da diocese? Não, olha, Conrado, talvez esse tema que você está levantando aí, talvez desse para fazer um outro trabalho só nessa parte. Porque aí você está falando de uma coisa que Dom Zacarias foi taxado muito tempo, de conservador, até de ultraconservador. Isso, exatamente. Tá? Quando ele estava terminando... Se espalhou essa fama aí, né? Mas vamos chegar lá. Vamos diminuir, pelo menos, nessa fama. Vamos amenizar, né? Vamos organizar essa conversa. Quando ele terminou em São Paulo a formação dele, ele realmente teve contato com 2 bispos ultraconservadores, que era o Dom Antônio Castro Maia e o Dom Geraldo de Proença. Bom, ele teve alguma influência na questão do conservadorismo, mas depois ele não era conservador desse tanto. Vou dizer por quê.
Dom Zacarias teve, no tempo dele aqui como bispo, ele teve problemas políticos muito grandes. Fora da diocese, no regime de 64, um regime de exceção, e dentro da diocese. Então, aí ele deu um exemplo de sabedoria e deu um exemplo de moderação. Por quê? No regime de 64, a Igreja da Paraíba, ela era toda de tendência progressista. Com o Dom José Maria Pires, com o Dom Carvalheda, lá de Guarabira, com o bispo de Campina Grande, havia uma influência, por ele ser paraibano também, do bispo de Crateús, que foi um bispo muito ativo, né, o Dom Fragoso, Dom Antônio Fragoso, que era aqui da Serra do Teixeira, mas ele destacou-se lá. Então, Dom Zacarias segurou essa bandeira da moderação. Aí eu digo que é moderação. Por quê? Porque existia uma pressão muito grande de todos os lados contra ele. Outro episódio, que talvez tenha sido mal entendido, mas eu passei a limpa história, foi a história dos padres italianos que chegaram aqui. Isso por volta de 1973. Eu morava aqui e era vizinho dos padres. Veja bem, existia lá na Itália um seminário de passagem, seminário de preparação para a América Latina. E esses padres eram preparados e eram mandados para fazer esse trabalho aqui. Só que quando eles chegaram aqui, era num período muito difícil, um período fechado. E eles queriam mudar a filosofia administrativa da diocese, queria mudar, quem sabe, até o lado ideológico e tal, se é que isso existia. Então, houve um confronto muito grande. Mas Dom Zacarias foi muito moderador nesse episódio, porque quem primeiro bateu com os padres não foi Dom Zacarias, foi a classe produtora, que era a classe que mandava na época, né? Os produtores rurais. A própria imprensa. Eu tenho no livro um depoimento da dona Ica, que era uma pessoa muito influente, que ela vai a Dom Zacarias pedir que Dom Zacarias tire os padres do programa de rádio. E o lado conservador ou moderado da igreja, que sempre estava com ele. E nesse período ele deu um exemplo muito grande de moderação. Só depois, quando não tinha mais jeito, foi que ele teve que tomar a decisão. Por quê? Os padres chegavam no programa de rádio da própria Alto Piranhas, e tinha outra emissora que também dava algum espaço a eles, e chamava Dom Zacarias de mau pastor. E dizia que era ou eles ou Dom Zacarias. Chegaram a esse ponto. Então houve esse rompimento, mas depois ele tenta enaltecer o trabalho que os padres fizeram, que realmente foi um trabalho muito bom. Eu tenho o trabalho de cada um, de cada padre, eu tenho no livro. Foi um trabalho muito bom. Mas, enfim, não teve mais como contornar. O arcebispo de Trento, através do vigário-geral dele, mandou uma carta pedindo perdão. E aí Dom Zacarias não teve mais jeito, porque aí pode ser que entre esse lado que você está dizendo. Mas, enfim, é muita coisa. Tudo que fala um pouquinho, aí vai puxando. No livro você traz isso de forma mais detalhada, mais minuciosa. Tem muita coisa. Helder, você falou aí dos conflitos que Dom Zacarias enfrentou de ordem política e também dentro da própria diocese, Sim. do seu próprio segmento religioso. Talvez desses conflitos tenha surgido aquele atentado à bomba no Apolo 11? Pode ser, porque aí tem uma polêmica. Aquela bomba estourou, inclusive teve até um tio meu que faleceu nessa bomba lá, e outros também foram acidentados. E aí até hoje paira-se um mistério sobre isso. Era para matar Dom Zacarias? Foram de pessoas de dentro da diocese? Foram de pessoas de fora da diocese? Essas brigas que Dom Zacarias comprou, talvez tenha daí partido esse atentado à bomba no Apolo 11? Pois olha, é uma tristeza, é uma pena a gente não poder afirmar exatamente nenhuma tendência, nenhum segmento desse. Por quê? Em 75, quando aconteceu, o Brasil estava num período muito forte de fazer a abertura política, com o presidente Geisel.
Então, o que acontece? Tinha correntes, lógico, que não queriam que fosse feita a abertura, né? Então, um episódio desse tipo, ele podia forçar a abertura política, como também podia servir de álibi para que o presidente dissesse: vocês estão querendo muito, então não vamos abrir. Era por aí a discussão. Então, houve investigação aqui de Polícia Federal, de tudo. Eu tenho talvez todas as reportagens e tudo, mas vou lhe dizer só um dado importante. O general Antônio Bandeira, que é paraibano, ele foi o primeiro comandante na guerrilha do Araguaia, ele esteve aqui. E ele disse, depois ele fez um pronunciamento, isso foi repassado para a imprensa daqui pelo doutor Abidiel, que a bomba de Cajazeiras era da mesma safra da bomba do Rio Centro e da bomba da ABO. Então, quer dizer o quê? A direita, ou o exército, ou o governo, agora a gente já pode falar assim, né? Hoje pode. Ela botou a bomba justamente para que o processo de abertura fosse freado. Agora, por que, Dom Zacarias? Por que essa bomba debaixo da cadeira dele? Aí é muito complicado, porque ele não tinha posições assim tão extremadas, não. Mas, talvez pela facilidade de fazer um atentado aqui, a cidade era desprotegida de qualquer aparato de segurança. Aqui, eu acho que era fácil fazer isso. Talvez pelo próprio papel que o Dom Zacarias tinha na época, Era, né? Pelo papel. Agora, dizer quem colocou a bomba, infelizmente, nós não vamos saber nunca. Ou foi algo pessoal? Algo pessoal, os suspeitos não têm... Não cabe na cabeça de ninguém a suspeição sobre, no meu entendimento, pelo que eu li, suspeição sobre Bosco Barreto, eu acho que não tem nada a ver. Mr. Boyce, que era um padre americano, que foi inclusive ordenado por Dom Zacarias, ele chegou aqui como missionário. Foi cogitado também, e né? Queria ser padre. Dom Zacarias fez a ordenação dele. O Inácio Assis, que era um técnico em eletrônica, eletrotécnica, muito conhecido, o homem que fez as inovações daqui, o homem que fez a primeira empresa de telefonia, o telefone da manivela, foi Inácio Assis. Era visionário. Uma criatura, um homem extremamente inteligente. As suspeições são desse tipo. Eu acho que não tem nada a ver nenhuma suspeição dessa. Mas, enfim, aí tem história da seguinte maneira, que uma pessoa confessou em confessionário que tinha colocado a bomba. Isso aí ele não ia dizer nunca, o padre Gervásio é testemunho dessa história, que ele não ia contar nunca, porque era segredo. A pessoa, essa suposta pessoa foi se confessar com o Dom Zacarias? Confessar e dizer que tinha colocado a bomba. O Olivan Pereira, um radialista que tinha aqui, muito conhecido, ele fez essa reportagem. Mas, olha, eu, sinceramente, da minha parte, eu não acredito muito nisso, não. Eu não acredito. São muitas histórias e, enfim, daqui para frente, eu acho que não temos mais a certeza disso. Não vai acontecer, não. Já me cobraram muito, viu? Gente lá do Instituto Histórico que disse: olha, o Helder está com um livro aí, vai dizer quem botou a bomba. É um marketing bom. De jeito nenhum. Se eu soubesse, eu acho que eu ia ganhar um prêmio aí muito importante. Com certeza. Mas não houve. O Helder, durante a gestão de Dom Zacarias à frente da Diocese de Cajazeiras, ele também trouxe e realizou grandes obras aqui, né? A exemplo da FAFIC, a exemplo dos cinemas. Quais foram as principais ações de Dom Zacarias aqui na cidade de Cajazeiras? Olha, ele fazia parte de todas as campanhas das obras estruturantes de Cajazeiras. Era como se chamava o nosso amigo Luiz Gonzaga, era um político sem mandato, porque ele participou da campanha para colocar as empresas de telefonia, a campanha para colocar águas e esgotos. Então, todas essas coisas, ele participava. A defesa que ele fez para não retirar o ramal da rede ferroviária de São João do Rio do Peixe, Cajazeiras. Então, ele estava em todas, né? Ele participava de tudo. As questões relacionadas à seca, ele participava. E, na diocese, ele terminou a construção
do seminário, ele terminou a construção da catedral, ele fez a Vila do Bispo, uma obra importantíssima, talvez pela Vila do Bispo, que o seminário daqui nunca fechou. Enfrentou todas as crises, chegou a funcionar com um aluno, mas talvez o único do Norte e Nordeste que nunca fechou, por capricho dele. Capricho dele. Agora, a FESC-FAFIC, eu considero a maior obra dele, porque a época que estava chegando a educação para valer, já por conta do Estado, e na região a gente não tinha professores de primeiro e segundo grau. E o objetivo da FAFIC era formar esses professores. Então, em 1973, ele formou a primeira turma na FAFIC. Isso tinha um efeito extraordinário, não só para Cajazeira, para a região toda. Começou a sair daqui professor para a região toda. Então, eu acho essa obra muito grande e que ele trouxe essa ideia do Concílio Vaticano II. Ele foi muito atuante no concílio, levando o perito canônico Padre Gervásio, e eles participaram de tudo. Então, a ideia do ensino superior feito pela diocese foi ideia do Concílio Vaticano II, que depois foi continuado pelo Concílio de Puebla, depois pelo Concílio de Medellín e tal, mas tudo nessa linha. Por exemplo, os cinemas que ele construiu, o Cine Apolo 11, que é onde foi colocada a bomba, e que era atrelado com a Raidal de Piranhas, também foi de inspiração do Concílio Vaticano II. Lá tinha um documento que falava de cinema, feito pelo Papa Pio XI, e ele era apaixonado por cinema. Quando ele era padre, ele já percorria esses sertões, as casas paroquiais, com uma maquinazinha pequena, projetando filmes. Para quê? Ele dizia que os filmes de boa qualidade, eram filmes que não eram eróticos, eram os filmes assim que protegiam a família, e o dinheiro que ele arrecadava, que era muito pouco, ele já aplicava para as vocações sacerdotais, que era outra grande paixão dele, as vocações sacerdotais. Mas você falou no começo, eu não sei o tempo que eu tenho, eu falo demais. Ainda está caminhando já para o finalzinho. Pois é, mas deixa eu só dizer, com relação ao que você falou, o tipo dele. Veja bem, a Diocese de Cajazeira era muito importante. Era a segunda diocese a ser fundada na Paraíba. E fazia parte de uma trilogia aí, Cidade da Paraíba ainda, Natal e Cajazeira. Eram as três. Não tinha diocese em Campina, Patos, cidades maiores. Então, a fundação aqui, em 1914, essa diocese ficou muito importante. Mas Dom Zacarias não era tudo isso que diziam, aquela pompa, como o Padre Gervásio diz. Era filho de Bonifácio Moura, um latifundiário, não sei o quê. Não era isso. Eu levantei, talvez a gente chegue aí no final, vou lhe dizer uma bandeira que foi levantada, foi por mim. Eu acompanhei os 3 anos de vida dele, depois de aposentado, na Fazenda Malhado das Pombas. Olha, é um contraponto a tudo isso que foi dito nesse sentido. Dom Zacarias não tinha nas Pombas o menor conforto. Você sabe que é uma casa sem luz elétrica, sem um ventilador, um ar-condicionado, sem uma televisão, sem um banheiro. Ele tinha um banheiro improvisado. E ele lá passou esses 3 anos e ele começou a definhar. Ele começou a não ter mais projetos, ele não tinha com quem conversar, as visitas começaram a rarear, né? Visita dos padres, da família. No começo foi muito bom, era uma novidade, o bispo morando nas Pombas. E aí eu disse tudo isso para o Padre Gervásio. E veio uma comitiva de parentes meus conversar com o bispo da época, para dizer como é que ele vivia lá. Porque quando ele se aposentou, olha mesmo como era o jeito dele. O bispo disse, Dom Zacarias, o Dom Matias, né? O senhor vai ter uma casa na diocese. Se o senhor quiser morar, o senhor mora. Se quiser morar na fazenda, mas quando voltar a Cajazeira, o senhor terá essa casa de apoio. Sabe o que ele disse?
Dom Matias, da diocese eu não levo nem a poeira. E foi embora, nem a casa ele teve. E eu contei tudo isso para o padre Gervásio. O padre Gervásio levantou o segundo tema: Dom Zacarias morreu pobre e humilde. Só que o padre Gervásio já dizia antes que ele era humilde a vida toda, até mesmo quando ele era um bispo muito importante, que nunca quis sair daqui para outras dioceses, onde talvez ele alcançasse um arcebispado. Ele não quis e dizia em tom de brincadeira: Cajazeira vai enterrar um bispo. E ele é enterrado na catedral, não deu outra, né? Helder, então é assim. Eu sei que são muitas histórias, nós estamos com 2 minutos para encerrar o programa e deixar o pessoal mais curioso para outras histórias assim interessantíssimas no livro que será lançado no início de janeiro de 2022. No dia 8 de janeiro, no Cajazeira Tênis Clube, nós estamos aqui ultimando esses preparativos. A gente queria fazer um evento interessante. Esse evento não tem patrocínio de nada, não tem financiamento de nada, é tudo por minha conta. Porque eu botei na cabeça de fazer esse trabalho e acho que é um trabalho que eu tenho assim, uma motivação muito grande, somente no sentido de fazer justiça. Tem muita história, que a história do Salesiano, que Dom Zacarias tinha expulsado os salesianos daqui, essa história não é verdade. A história do nosso amigo Marconi Formiga. Então tem muitas coisas assim que a gente foi atrás e conseguiu contar a história direito. Então é um trabalho muito bom, foi feito no período da pandemia. Se o Instituto Histórico de Cajazeiras estivesse aberto, funcionando, disponível às pesquisas, podia ter conseguido mais coisas, não tenho dúvida. Porém, eu levo um pouco de vantagem, porque eu sou dos bastidores. Então tem historinhas que só eu sei. Mas ficou legal, o trabalho ficou bom. Se Deus quiser, vai inspirar outras pessoas a também fazer algum trabalho desse tipo, até no sentido de completar o meu, e eu ficarei muito feliz se isso for feito. E tem muita gente aqui em condições disso, você conhece mais do que eu. Vamos esperar, né? Fica aí o estímulo, né? Fica aí o recado. Fica o recado. Helder, obrigado, boa sorte, parabéns pelo trabalho, e sempre que você precisar desse espaço, a gente pode combinar outra entrevista aí. Tudo bem. Segunda sessão. A segunda sessão. Obrigado mais uma vez, eu adoro esse trabalho de vocês aqui. Lá em Fortaleza eu falo o tempo todo, na TV Diário do Sertão, porque realmente é um trabalho bacana. Com certeza. Obrigado, um abraço a todos. Só um pouquinho do comercial, né? Os meus amigos, que por acaso eu não tenha convidado, mas que lembram de mim, povo do Instituto Santa Terezinha, Colégio Comercial, Colégio Estadual, Tiro de Guerra, eu sou aquele Helder mesmo, não tenho dúvida. Não mudou, compareçam ao evento, que eu vou ficar muito feliz. Só reforço, vai ser no dia 8 de janeiro. No Cajazeiras? Cajazeira Tênis Clube, às 8 horas. Um abraço, sucesso. Obrigado a você, tudo de bom.